Bom, pessoal, vamos lá então. Ficou da gente terminar insuficiência cardíaca, né? Faltou. Então vamos. Não garanto que a gente termine hoje, porque é um conteúdo muito extenso. Tá? Então, assim, pelo menos a gente consegue andar aí um tanto bom. Bom, vamos lá. Aquele dia nós falamos, né, da parte de com respeito ao que era insuficiência cardíaca, né? Que era a falha do coração como bomba. Então, a gente tem esse problema, né? Nós temos aí uma falha de ejeção. Vamos falar aqui de algumas etiopatogenias, né? Primeiro aí a gente tem insuficiência cardíaca por disfunção ventricular sistólica, né? A falha do ventrículo durante a sístole. Ou também nós podemos ter aí uma insuficiência cardíaca com a função ventricular preservada, né? A gente pode ter uma falha lá de pré-carga. Outras causas de insuficiência cardíaca podem ser as causas infecciosas ou as causas extracardíacas que a gente vai ver hoje, tá? Vamos lá. Falando daquela por disfunção ventricular sistólica, né? Então, você tem uma deficiência na contratibilidade do miocárdio, beleza? Então, consequentemente, você vai ter uma fração de ejeção diminuída. Isso pode ser secundariamente por uma cardiopatia dilatada, né? Uma cardiomiopatia dilatada, logo depois de um episódio de infarto. Beleza? Pode acontecer. Outra coisa, pode ser também secundariamente, né, a uma lesão valvar. Beleza? Ocorre uma sobrecarga, né? E, como consequência de uma lesão valvar, ou um simples quadro de hipertensão arterial crônico, né? De longo prazo de evolução, tá? Qual tipo de insuficiência cardíaca que eu tenho uma função ventricular preservada? É onde eu tenho uma distendibilidade ventricular por uma disfunção na diástole, né? Quando eu tenho a função ventricular afetada, eu tenho um problema ali, eu tenho um BO ali na disfunção, né, secundária, uma disfunção sistólica. Aqui é secundária uma disfunção diastólica. Beleza? O que vai acontecer nesse caso aqui? É aquele paciente que tem uma alteração na relaxação ventricular, beleza? E esse ventrículo não vai conseguir encher da forma correta que ele tem que encher para fazer a ejeção. Beleza? Geralmente esse ventrículo ele vai estar rígido, né? Ele vai estar rígido, ou seja, não consegue completar o enchimento. Tranquilo? Mas o que acontece? Durante uma disfunção diastólica, a função contrátil está conservada. Beleza? A função ventricular está preservada aí. A função contrátil. O problema aqui é porque está rígida a parede do ventrículo. Tá? Algumas causas que vão relacionar essa disfunção diastólica. Hipertensão arterial, hipertrofia do miocárdio, beleza? Cardiopatia isquêmica. Cardiopatia isquêmica entra ali espasmo coronariano, infarto agudo do miocárdio, enfim. Outras causas que estão associadas à insuficiência cardíaca.
estenose valvar, insuficiência valvar, malformação congênita, tumores cardíacos, quadros de arritmia, beleza? E as causas extracardíacas, né, que é como a afetação do próprio saco pericárdico, beleza? Quadros anêmicos também e qualquer tipo de alteração de tireoide ou hipovitaminose. Existem dois fatores aqui que implicam essa interação na fisiopatologia da insuficiência cardíaca, né? Nós temos a diminuição da capacidade do coração funcionar como bomba, beleza? Nós temos ali essa diminuição da reserva cardíaca, beleza? E o que acontece? Nós temos aqueles mecanismos de adaptação que eles vêm no intuito de suprir essa deficiência metabólica que está sendo ali gerada pela insuficiência do próprio coração. Tá? Então, vão se ativar mecanismos, nós vamos ver esses mecanismos. Primeiro mecanismo compensador que a gente tem que ter em conta aqui, é o mecanismo de Frank-Starling. Beleza? Vamos palitar esse mecanismo de Frank-Starling aí. Segundo, ativação de estímulos neuromorais, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, beleza? Fatores natriuréticos e os vasoativos. E por último, a hipertrofia e a remodelação do coração, o remodelamento da musculatura cardíaca, né? Falando do remodelamento, essa hipertrofia ela já vem aí depois de um quadro já bem instaurado, já leva um tempo para esse paciente manifestar esse quadro hipertrófico, beleza? Já o mecanismo de Frank-Starling, o que é? Você tem um aumento do volume sistólico, beleza? Por meio do incremento do volume ventricular no final da diástole. Beleza? Então você tem um aumento de volume sistólico, né? De acordo com o ventrículo está mandando no final da diástole. O que acontece? Na insuficiência, esse mecanismo ajuda a manter esse volume, né? Esse volume cardíaco minuto, né? Como um mecanismo compensatório mesmo. Tá? O que acontece? Nos pacientes com insuficiência cardíaca, o volume minuto pode ser normal, em repouso, né? E, devido ao incremento do volume ventricular no final da diástole, ao mecanismo de Frank-Starling. Então, o mecanismo de Frank-Starling ele vem a ser um mecanismo compensatório. Tá? Quando que esse mecanismo de Frank-Starling deixa de ser efetivo? Quando o coração começa a se encher de forma excessiva, quando ele começa a encher demais, né? Você começa a ter estiramento de fibra muscular além do limite suportado para ela. Beleza? O que acontece aqui, ó? Quando você tem essa distensão, esse volume muito alto dentro do coração, distendendo essas fibras musculares, você pode ter aumento de pressão de ventrículo, tá? Ventrículo esquerdo, e dos capilares pulmonares. Aí você começa a ter aquele paciente que começa a apresentar congestão pulmonar. O paciente começa a apresentar edema de pulmão, tá? Por quê? Pelo aumento da pressão ventricular, beleza? Aí entra aquele mecanismo anatopatológico que a gente viu lá atrás, toda aquela fisiopatologia do edema e tal, beleza? Pois não.
Não. Enche demais porque o volume sistólico está muito grande. O volume sistólico está aumentado devido ao mecanismo de Frank-Starling. Devido a esse mecanismo compensatório que foi ativado. Entendeu? Uma insuficiência valvar, uma estenose valvar, vai ocasionar uma insuficiência cardíaca, que vai ativar esse mecanismo de Frank-Starling, que secundariamente vai ter esse hiperenchimento e essa distensão das fibras musculares. Tá? Isso tudo é secundário à doença da válvula. Pode ser secundário à doença da válvula, pode ser secundário à própria... Isso. A doença da válvula gera uma insuficiência cardíaca. Outra coisa aqui. O enchimento excessivo do ventrículo pode associar-se com uma diminuição do volume minuto cardíaco. Né? Você começa a ter uma contração efetiva, você começa a ter uma redução da espessura da parede e um aumento da tensão. O que acontece? A própria musculatura começa a precisar de mais oxigênio para trabalhar, porque ela está contraindo demais. Né? Então, você começa a ter um episódio isquêmico naquela musculatura miocárdica e você começa a ter ali uma descompensação metabólica naquele músculo. Então, você começa a ter uma musculatura cada vez mais contraída, menos eficiente, né? E aqui esses episódios podem já apresentar angina. O paciente começa a ter dor retroesternal, né? Na musculatura miocárdica, não. Vai apresentar angina, dor mesmo, vai doer. Aí o paciente começa a ter aquela angina instável, né? Ou aquela angina estável, já o paciente, faz qualquer coisinha, já começa a doer o peito, tá? Então, o que acontece? Esse paciente é aquele paciente que você manda diurético para dentro dele para reduzir o volume, né? Até para ajudar lá, dar uma descongestionada pulmonar, para mandar o excesso de volume mesmo para fora, para encher menos, para distender menos a fibra. Beleza? Falei para vocês, a grosso modo, como funciona o mecanismo de Frank-Starling. Né? O que acontece? Você tem uma pressão diastólica normal, um volume normal. Na insuficiência cardíaca, você tem uma pressão diastólica parcialmente normal. Só que o que acontece? O índice cardíaco está insuficiente para conseguir manter toda aquela perfusão normal, né? Então você precisa ter um aumento de volume ali. Beleza? E aí é onde você tem o aumento de pressão, o aumento de volume, que começa a reter líquido também. Tá? É todo um mecanismo compensatório. Como o sistema nervoso simpático age na insuficiência cardíaca? Primeira coisa. Você tem que suprir aquele volume que está baixo. Né? Então, o que ele faz? O sistema nervoso simpático, ele faz o aumento da frequência cardíaca. Beleza? Ele vai, chama inotropismo isso daí. Ele vai e fala assim, ô coração, tá circulando pouco sangue aí, hein, cara? Bombeia mais rápido aí, porque tem que chegar mais sangue aqui. Então, você tem aquela estimulação da contratilidade cardíaca. Então, o coração começa a bombear mais rápido. Você tem um ataque cardíaco, ou um aumento de frequência cardíaca, mesmo que ainda dentro do padrão normal ali. Secundariamente a isso, você tem uma regulação do tono vascular. A veia
artéria ela começa a fazer uma vasoconstriçãozinha para dar mais pressão, né? Por quê? Porque o cérebro já está sofrendo, porque está chegando, está tendo uma perfusão baixa. O coração está tendo uma perfusão baixa na musculatura miocárdica dele. Então, por isso que ativa também esse sistema, esse inotropismo, para aumentar a frequência cardíaca. Beleza? Outra coisa aqui. Essa estimulação, quando ela é startada por excesso, de uma forma excessiva, você começa a ter uma priorização nesse fluxo sanguíneo. O próprio corpo prioriza a volemia para o teu coração e para o teu cérebro. Então, o que acontece? Começa a diminuir o fluxo na pele. Então, aquele paciente começa a ter palidez, começa a suar frio, pele pegajosa, fraqueza muscular. O paciente começa a ter uma hipofuncionabilidade renal, né? Está chegando pouco sangue lá no rim. O paciente começa a apresentar sinais de isquemia mesentérica, começa a faltar sangue mesmo para órgãos abdominais. Beleza? Então você começa a ter aí um incremento da resistência vascular sistêmica e a pós-carga. Então, um efeito começa a desencadear outro. Tá? É um ciclo vicioso. Aí você tem aqui, nesse ciclo todo, a liberação das catecolaminas, né? Que é a adrenalina e a noradrenalina. Você vai ter a liberação de adrenalina e de noradrenalina para aumentar mais a pressão, aumentar a frequência cardíaca. E aí essa frequência cardíaca começa a elevar de uma forma exorbitante devido àquele inotropismo, devido a essa catecolamina e tal, até o paciente fibrilar. Beleza? Devido a uma frequência cardíaca muito elevada. O paciente pode fibrilar, pode fazer fibrilação ventricular, fibrilação atrial. Beleza? E morte súbita devido a uma arritmia cardíaca. Então, um efeito gera outro efeito. Como que atua a adrenalina e a noradrenalina? Aumenta a pressão de enchimento, aumenta a pressão arterial, faz taquicardia, aumenta a contração do miocárdio e faz vasoconstrição arterial, ou seja, as artérias elas tendem a se estreitar. Então, se você tem uma artéria que já está parcialmente ocluída por um trombo, por uma placa de ateroma que está ali grudada ali, torna-se muito mais propício esse paciente infartar durante esse episódio, né? Pode vir um trombo rodando ali de qualquer outro lugar, já está ocluído, aquele lugar ali vai acabar de fechar, beleza? Então você vê, é um efeito cascata. E tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é lá dentro do rim. O que acontece aqui? Você tem essa diminuição de volume, automaticamente o rim começa a sofrer, né? A filtração glomerular lá vai diminuir, então vai começar a reter sódio e reter água, reter sal e água. Beleza? Por quê? Ele começa a reter sal e água também como um mecanismo compensatório para fazer volume, porque ele está entendendo o seguinte: pô, não está chegando sangue aqui direito, está perdendo sangue lá para cima. Então eu vou segurar a água, vou segurar sódio para repor. Beleza? Quando você diminui o fluxo sanguíneo do rim, você tem um aumento na secreção de renina, né? Essa secreção de renina produz ali em forma de incremento em paralelo aos níveis de angiotensina 2.
Então, você tem a angiotensina 1 que tem que ser convertida para angiotensina 2. Né? Quando você vê aquele paciente que toma um IECA, né, um enalapril, um captopril, ele é o quê? Um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Ele atua aqui, ó. Ele inibe a conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2, para não fazer vasoconstrição generalizada e não subir a pressão do paciente. Entendeu? Então, o antihipertensivo IECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina, ele age aqui. Tranquilo, beleza. E aí você tem também um estímulo direto para a produção de aldosterona na corteza suprarrenal. O que a aldosterona faz? A aldosterona ela aumenta a reabsorção tubular de sódio, né? Consequentemente, você está tendo a retenção de sódio, você está tendo uma maior reabsorção de sódio, você vai ter retenção de água. Olha como que funciona aqui. Você tem renina, que vai ativar lá o angiotensinogênio, né? Vai aparecer ali a angiotensina 1. A angiotensina 1 vai se unir ali à enzima conversora de angiotensina para se converter em angiotensina 2. Aqui que age o enalapril e o captopril, ó. Né? Inibir essa enzima. Essa angiotensina 2 vai fazer o quê? Vai fazer vasoconstrição, vai fazer liberação de aldosterona também. A liberação de aldosterona automaticamente faz a reabsorção tubular de sódio e água. Viram que coisa? Por isso que você tem que saber isso aqui, ó. O ciclo da renina, angiotensina e aldosterona, para você saber qual medicação você vai usar no paciente. Tá? Para você passar esse remédio com critério. Tá. Você tem um BRA, né? Isso. Ele vai bloquear o receptor. Ele vai bloquear o receptor de angiotensina. O BRA ele vai atuar aqui, ó. No receptor da angiotensina. O que acontece? Você bloqueia o receptor da angiotensina para a enzima não fazer o acoplo e fazer a conversão. Entendeu? Certo. Assim, a medicação funciona da seguinte maneira. Ela tem seus efeitos colaterais. Qual que é um efeito colateral do IECA? Muita tosse. O enalapril, o captopril, ele aumenta a degradação das enzimas que estão ali na traqueia do paciente. Então o cara começa a ter tosse demais. O BRA, o bloqueador do receptor de angiotensina, ele não faz isso. O efeito colateral do BRA pode ser hipotensão, pode apresentar tosse também o paciente em alguns episódios aí, mas muito raro, tá? É assim, vai do teu paciente. Geralmente a cartada número 1 Isso mesmo. Você já tem um paciente aí que fumou. Você já tem um paciente aí que fumou, um paciente. Às vezes o cara nem fumou, mas o cara fala assim, não, eu trabalhei numa loja de tecido 40 anos da minha vida. Loja de tecido, o cara está inalando aquela fuligem de tecido ali o dia inteiro. Tá? Então você já sabe que ele tem uma degradação ali da proteção de via aérea e tal. Então você já não vai passar isso daí. Ou você até vai passar, você vai passar o IECA, mas o paciente vai dar uma semana, vai voltar e falar assim, doutor, comecei a tomar isso aqui, estou tossindo demais da conta. A tosse seca. Aí você troca.
Ele tende a ser um pouquinho mais salgado. Tá? Então, assim, são várias classes de antipertensivos. Essas classes vocês vão palitar elas mesmo lá em farmacologia e clínica médica. Mas aqui você já sabe agora onde ele age. Beleza? Outro fator compensatório é o fator natriurético. Nós temos aí FNA, FNC e o tipo C, que é o FNC. O FNA, o natriurético auricular, ele é secretado pelas células auriculares. Ele faz o quê? Ele faz a natriurese, né? Ele faz a diurese. Beleza? Ele faz com que você urine. Só que o que acontece? Quando te falta volume, quando você toma pouca água, o teu rim libera um fator que chama ADH. Um hormônio ADH. Hormônio antidiurético. Tá? E aí o que acontece? O hormônio antidiurético faz com que o rim diminua a absorção para excretar. Diminua a filtração glomerular para você reter líquido. Então, quanto menos água você toma, mais fator antidiurético você tem sendo produzido para você não urinar. E como você tem um fator antidiurético sendo liberado, você não está urinando, você está inchando, você está aumentando aquela tensão na fibra, você está desencadeando todo aquele processo lá para trás. Beleza? Então, por isso que quando o fator natriurético auricular, né, ele não dá conta, ele torna-se não eficaz, ou o fator natriurético cerebral, essa galera não dá conta de fazer essa diurese e não dá conta de inibir direito aí essa renina-angiotensina-aldosterona, né? Você dá uma forcinha ali com o diurético. Ou você faz o diurético de alça, que é o clássico hidroclorotiazida, beleza? Ou você faz um diurético poupador de potássio, porque você começa a ter uma diurese, mas com a perda de potássio severa, né? Então você passa aí uma espirolactona, né? Você faz uma furosemida, a furosemida ela não poupa potássio, mas a espirolactona ela poupa potássio. Tá? É isso que vai mudar aqui. E existem as endotelinas, né? As endotelinas elas são enzimas ali vasoconstritoras. Beleza? Você vai ter a hipertrofia dos miócitos, né? Da célula do miocárdio. Secundariamente, você tem uma hipertrofia miocárdica. Essa hipertrofia é o que acontece? O coração fica maior, o músculo fica mais gordinho para trabalhar mais. Só que o que acontece? Isso também é chamado de remodelamento cardíaco. Quando você tem uma hipertrofia descontrolada, você tem um menor enchimento, porque começa a caber menos sangue ali dentro, porque a parede do coração, a parede ventricular está muito espessa também, né? Então você começa a ter uma fração de ejeção também diminuída. Beleza? Vamos lá. Tá de boa até agora, gente? Vamos passar pelo menos mais a fisiopatologia aqui. Tá? O que acontece? Em alguns casos de insuficiência cardíaca, alguns casos especiais ainda o livro fala, o gasto cardíaco pode estar aumentado.
tá? Em alguns casos, na maioria está diminuído. Quais casos? Paciente com anemia, paciente hipertiroídico, paciente com fibrilação atrioventricular, beleza? Então, o primeiro mecanismo consiste no quê? No aumento da pré-carga. Primeira coisa, ativa o Frank Starling, né? A gente vai ter um aumento da pressão telediastólica para incrementar a força de contração, né? E, consequentemente, aumenta o volume de ejeção. Beleza. Mecanismo ativado, Frank Starling. Quando o coração ele é incapaz de garantir um gasto cardíaco adequado em repouso, os vasos de resistência mantêm a pressão sistêmica e distribuem o fluxo sanguíneo ao cérebro e ao próprio coração através de mecanismos neurohumorais, né, de compensação, que são o aumento do tônus simpático, né? Lembra? O aumento do tônus simpático lá, a veia e a artéria, ela fica mais dura, né? Ela fica mais firme, ela estreita o calibre, né? E a ativação do sistema renina-angiotensina, beleza? O que acontece? Quando você tem um aumento de atividade simpática, né? Você tem a vasoconstrição periférica, ou seja, você tem toda a circulação periférica sendo jogada para o centro, né? O que acontece? Você tem uma diminuição da perfusão renal também. Lembra que aqui prioriza cérebro e coração, né? Então vamos lá. Quando você tem esse mecanismo de forma descontrolada, você começa a ter um aumento excessivo de pós-carga e, consequentemente, você vai reter cada vez mais sal e água. Beleza? É basicamente isso daqui, gente. Não tem muito arroz com feijão aqui, não. E nós temos uma radiografia de um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente provavelmente assintomático, né, que é uma classe funcional 1, nós vamos dizer essas classes funcionais. Então você tem uma cardiomegalia, que é o aumento da sinueta cardíaca, beleza? Então você tem um aumento do coração mesmo. E começa a hipertrofiar, né? O coração começa a ter um enchimento maior. Só para diferenciar, conceito neuromoral, você tem ali, ó, ativação do sistema nervoso simpático, para você ter uma manutenção do gasto cardíaco, secundariamente os péptidos natriuréticos, para evitar a vasoconstrição periférica excessiva, só que você vai ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Esse ciclo aí, ele é favorável à manutenção do gasto cardíaco, beleza? Um esqueminha aqui para ficar mais fácil. Você tem um episódio de insuficiência cardíaca, o coração está falhando como bomba. Então o que acontece? O gasto cardíaco está reduzido, né? A insuficiência cardíaca também faz com que você tenha uma pressão de enchimento mais alta. Por quê? Pela própria retenção de